Mateus capítulo 5. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens. Amém? E essa série de mensagens, ela é um desafio gigantesco. E somente o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra e através da vida de Cristo Jesus, da sua obra, pode nos revelar a profundidade do que será anunciado, porque a palavra de Deus não é para ser entendida tão somente, mas é para ser praticada, porque a palavra declara: não sede ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. E nós estamos diante nesse texto de Mateus capítulo 5, sobre a mais famosa e mais divulgada mensagem do Senhor Jesus, que é o Sermão da Montanha, que são as bem-aventuranças. E o tema desta série é os bem-aventurados, onde nós vamos mergulhar nesse entendimento promovido pela palavra de Deus. Nós vamos mergulhar nessa realidade dessas bem-aventuranças, porque são tantas mentiras que nós temos em nossa mente e pré-conhecimento desprovido de verdade, ou seja, nós já lemos uma bem-aventurança, achando alguma coisa, e aí consiste o grande erro. Pois nesse momento eu quero fazer uma oração de esvaziamento, para que você esteja se esvaziando diante do Senhor de todo o pré-conhecimento que você julga ser o que Jesus está dizendo, para deixar que a palavra do Senhor nos guie ao que ela se propõe a fazer. Santo Deus, que o teu Espírito neste momento arranque de todo orgulho, ego e sentimento de estarmos cheios do conhecimento, quando na verdade não sabemos de nada. Venha nos ensinar, Espírito Santo, o que o Senhor Jesus está falando, com cada expressão liberada, com cada sentença liberada, neste sermão da montanha, nessas bem-aventuranças, pois desejamos, ó Deus, entrar na realidade que o Senhor Jesus tem nos chamado dia após dia. Amém, louvado seja o nome do Senhor. O Sermão do Monte nos ensina como viver a realidade do presente reino de Deus, e aquele que vive seu ensino suportará tudo em Jesus, pois está preparado para a eternidade. Essa é uma verdade central do sermão da montanha, do monte. É uma verdade que está abrangendo tudo, mas não está respondendo nada, na verdade. Está limitando o que nós vamos abordar, limitando o texto aonde vamos trabalhar, mas não está nos dando uma resposta pronta. E nós vamos hoje meditar como uma série. Esse é o primeiro episódio, ou a primeira mensagem, como os termos que os irmãos estiverem mais familiarizados, assim podem usar. Nossa primeira mensagem de hoje, ela vai estar falando sobre, pode passar, os pobres de espírito, porque é o primeiro versículo aonde nós vamos ver a declaração da primeira bem-aventurança, aonde eu convido você para abrir, que eu já convidei para abrir lá em Mateus capítulo 5, mas enquanto eu pedi para os irmãos abrir, eu não abri. Aonde a palavra diz, vou ler a partir do verso 1, Jesus vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, um versículo tão pequeno, uma expressão tão simples, mas algo tão perigoso,
Jesus acabou de falar uma das coisas mais perigosas para a humanidade. Acabou de falar uma coisa tão simples dentro do contexto em que ele estava, mas do que estaria por vir nesta humanidade, o Senhor falou a coisa mais terrível que qualquer cristão poderia ouvir, ou melhor, que qualquer pessoa ou expectativa humana poderia receber. Ele disse bem-aventurado, uma expressão que diz que mais que feliz, uma pessoa realizada, uma pessoa que está vivendo uma plenitude de felicidade. Bem-aventurados os pobres de espírito. Esse termo pobre, pobreza, está tão impregnado de um entendimento corrompido, que nós temos uma aversão sobre esse tema. Eu conheço uma pessoa que quando a gente fala sobre, escuta o termo pobre, ela diz, pobre é o diabo. De tão avesso que é ao termo pobre. Em algumas outras traduções, como eu coloquei aqui, vai trazer o termo humilde, que não está errado, mas em nenhum momento a palavra humildade, pelo que nós entendemos, substituirá o termo pobreza. E por isso nós vamos ter que mergulhar hoje, irmãos, numa atenção espiritual. Vocês vão ter que pedir em cada segundo que o Espírito Santo os façam entender esta verdade, porque eu confesso, claro, que entendi na palavra do Senhor, que entendo que o Senhor... Mas sou informado que essa realidade é muito profunda. Bem, vamos dar continuidade. Como eu vou entender o que é ser pobre de espírito? Como viver essa realidade tão complexa que tem uma sentença extraordinária, e é essa sentença que é o grande quê da questão. A palavra não diz que somente é feliz o pobre de espírito, mas diz algo que é muito comprometedor. Diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse é o grande dilema. Porque o que nós queremos e almejamos, afinal de tudo, é morar com Cristo nos céus, aonde existem as maiores sentenças do quão afunilado é o caminho dos céus. Com o quanto Jesus deixou claro que a porta é estreita, caminho é estreito, o caminho é difícil entrar, poucos entram por essa realidade. O Senhor por diversas vezes mostrou que a caminhada com Ele e nele não se inicia de qualquer forma, é muito difícil, é uma escolha difícil, é uma escolha para sempre. Mas Ele traz aqui como se fosse, a princípio, uma forma imediata de entrar no reino de Deus. Uma forma imediata de estar dentro da realidade do reino de Deus. Há uma história verídica de um jovem, de uma senhora, que ela andava com um pesar e uma culpa muito grande, porque em uma pregação sobre o sermão da montanha, esse jovem, ele falou, não quero mais servir a Deus, não dá para mim, e ele se distanciou. E ela foi até o pastor que fez essa pregação e conversou com ele. E falou os pormenores quando conversou com o seu neto. Porque ele disse, essa descrição de cristão, eu não posso viver, eu não consigo viver, eu não posso ser assim. Um jovem acadêmico, um jovem que servia na marinha, um jovem que tinha um estilo de vida próprio,
Mas quando ele ouviu o Sermão da Montanha, ele abarcou, ele se distanciou imediatamente, porque ele disse: não, não é isso. Você está entendendo o que Jesus está falando? O que ele está definindo como felicidade? Você está entendendo o que Jesus está definindo como plenitude de alegria, acima de uma felicidade comum? É a bem-aventurança, é algo que está além, é algo de um preenchimento sem precedentes. Mas o que ele diz sobre isso é a pobreza de espírito, aonde introdutoriamente eu preciso entender o que isso não é, para começar a caminhar numa descoberta do que é isso, ser pobre de espírito. Quem são esses bons? São esses bons, esses bem-aventurados? Quem são esses? Quem são esses que a eles pertence o reino dos céus? O que significa isso? Primeiramente, eu não posso entender que ser pobre de espírito é uma realidade de pobreza social. Eu sou pobre socialmente, logo a mim pertence o reino dos céus. Isso não é verdade. Isso é mentira, porque essa palavra, ela não é uma apologia à pobreza social. A decadência. Não é isso. Essa palavra nos dá também uma impressão, como já acontece na história, de muitos veios religiosos, que buscam fazer votos de pobreza, de se abster em um nível tão radical, para conseguir entrar nessa segunda sentença: deles é o reino dos céus. Só que está completamente errada esta abordagem, esta prática com esse entendimento. Por quê? Porque aqui nunca esteve falando de méritos, merecer o reino de Deus. No momento que eu olho a palavra das bem-aventuranças, como Jesus apresentando meios para que eu mereça alcançar o reino de Deus, eu alcancei o reino de Deus através do meu estado de pobreza. Eu vou me tornar pobre espiritualmente, que era o que na cabeça daquele jovem estava de uma forma errônea. Eu vou me fazer pobre espiritualmente e vou conseguir entrar nessa realidade. Irmãos, não é por mérito que você vai entrar dentro dessa realidade, porque ninguém conquista nada dos céus por méritos pessoais. Nada é merecido. Aqui não está falando em nenhum momento em um aspecto terreno, mas Jesus está fazendo uma proclamação. Para entender, a chave para compreender as bem-aventuranças é entender o que Jesus tinha em mente ao ensiná-las. Você tem que entender o contexto do que Jesus estava ensinando, para entender o que ele pretendia fazer com aquelas pessoas, o que ele estava tentando apresentar para cada uma daquelas pessoas. Primeiramente, eu tenho que enxergar como Jesus ensina, qual é a forma que Jesus usa para ensinar. E o método de Jesus é dizer e mostrar. Ele fala e ele mostra. Ele ensina algo e ele exemplifica aquela verdade, usando meios cotidianos da época, histórias que são comuns para toda aquela realidade, para revelar verdades tão altas por um meio mais simples,
para que as pessoas possam entender. E mesmo assim, a gente enxerga na palavra que os doutores não entendiam, os mestres da lei não entendiam, mas em um momento Jesus glorifica e se alegra porque diz: obrigado, Pai, graças te dou, porque aos pequeninos o Senhor deu entendimento, fez com que eles entendessem essa verdade. E esse entendimento hoje, mais do que nunca, temos que buscar, garimpar essa verdade com o Espírito Santo de Deus. No capítulo 4, versículo 17, Jesus ele começa a pregar a mensagem, a sua mensagem. Jesus começa a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Observe o contexto em que Jesus começa, em que está o sermão do monte. Jesus em seguida, do versículo 23 ao 25 do capítulo 4, Jesus ele começa a curar aquela multidão. Aquelas pessoas começam a ser agraciadas e tocadas pelo poder de Deus. Elas começam a ser curadas e elas ficam maravilhadas, e diz que a fama de Jesus se espalha, ele manifesta grande poder. Estando ali reunido uma grande multidão, naquele momento então, Jesus, ele sobe no lugar alto e ele começa a um ensinamento profundo. Quando Jesus para ensinar, Jesus ele não começa e nunca ensinou nada de generalismo. Jesus nunca ensinou um discurso esotérico. Jesus nunca trouxe uma coisa zen para o coração, zen para qualquer grupo de pessoa, para todo mundo sair com seu ego florido. Nunca. Jesus sempre trouxe uma verdade do reino para manifestar numa questão prática. E se eu não olhar para o contexto e enxergar aquele cenário, se nessa noite não nos colocarmos aos pés de Jesus, como aquela multidão estava ali para ouvi-lo, a multidão que acabara de ser tocada pelo poder do reino de Deus. E eu preciso entender o que é a ênfase neste momento. Eu preciso entender o que está em evidência aos olhos de Jesus e ao interesse de Jesus. Nós acabamos de ver que Jesus iniciou sua pregação. Ele começou a sua mensagem. Ele revela que o reino de Deus está presente. Nós vimos em um outro cenário, quando Jesus é acusado de ser o príncipe dos demônios, Belzebu, ele, em defesa própria, diz: se eu expulso demônios pela mão de Deus, então é chegado o reino de... preste atenção, irmãos. Jesus em um momento disse: se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, então é chegado quem? Quando Jesus iniciou sua mensagem, aleluia, ele começou a declarar que arrependam-se, arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. E como foi inaugurado o reino de Deus nesse mundo, irmãos? Através da vida de Jesus. Sem esse entendimento, se você não entendeu essa associação agora, vai ficar difícil você compreender a profundidade do que ele quis dizer com essa sentença tão poderosa. Eu preciso entender que se o reino de Deus foi inaugurado, as evidências do poder desse reino estão presentes aqui e agora, como se faziam presente no momento em que Jesus pregava e manifestava, mostrava. Jesus pregou que o reino de Deus estava presente e mostrou que o reino de Deus estava presente através da cura para todas aquelas pessoas. Quem eram aquelas pessoas?
Nós vamos ver em outro momento, também no início da pregação de Jesus, que ele manda avisar a João, avisem a João que os coxos andam, que os cegos veem, que aos pobres está sendo pregado o quê? O reino de Deus. Nós precisamos agora juntar essas pecinhas de quebra-cabeça extremamente importante, que promoverão em nossa vida uma base de fé, para confiarmos, para nos entregarmos em uma dependência do Senhor em um nível mais profundo. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele estava lidando com uma multidão de pessoas pobres, pessoas que nada tinham, pessoas desprezadas pela sociedade, pessoas que nada podiam fazer, pessoas que estavam espiritualmente mortas, pessoas que não tinham entendimento nenhum, porque a palavra diz que eles jaziam nas trevas, mas que viram grande luz através da vida do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que nada tinham a oferecer, pessoas que estavam ali como crianças, totalmente dependentes, pessoas carentes em todos os aspectos da sua existência, pessoas para quem ninguém, sociedade, governo, política, ninguém se voltava os olhos para essas pessoas, a não ser oprimi-las, chicoteá-las. Pessoas que não tinham voz, pessoas que não tinham relevância na sociedade, pessoas que não eram nada, pessoas que foram tocadas pelo poder do reino de Deus, pessoas que experimentaram o reino de Deus. Os pobres de espírito, eles não vão ser jamais alguém que você pode fazer uma lista, descrevendo: esse é pobre de espírito, esse não é pobre de espírito, esse é pobre de espírito, esse não é pobre de espírito. Isso é uma questão tão profunda, isso é uma questão tão intrínseca à vida de Cristo, tão acoplada à realidade de Deus. E nunca enfatizar a pessoa, e nunca enfatizar se é o pobre financeiramente, ou se é o necessitado, ou o doente, ou o aleijado, ou o rico, ou o fedorento, o cheiroso, o que mora na rua, o que tem casa. Você não vai conseguir separar quem é quem, você não vai identificar. Porque falar sobre isso é falar sobre analfabetos espirituais, é falar sobre pessoas espiritualmente falidas, é falar sobre deficientes espirituais, mendigos espirituais, é falar sobre aquele que veio não para os que estão sãos, não para os que estão em perfeita saúde, os que estão bem, mas veio para os doentes, para os necessitados. Pobres de espírito é um estado de realidade, não apenas circunstancial, mas são circunstâncias que, ao mesmo tempo, dentro de uma realidade espiritual, elas geram em nós algo diferente. Elas geram em nós 3 verdades que eu quero pontuar hoje para você. Pode passar, eu já falei o próximo slide. Não, volte, esse aqui para me fazer. Não esqueça disso, que a chave para compreender a bem-aventurança é entender o que Jesus queria ensinar naquele momento.
Então preste atenção, porque nós vamos precisar hoje de 3 textos diferentes que nós não vamos abrir. Eu só vou citar o texto e você pode ler em casa, para que você entenda o que estava acontecendo naquele momento. A primeira verdade, olha, agora entenda, essas 3 verdades não é uma característica para dizer assim: ah, eu sou pobre de espírito, eu sou pobre de espírito. A primeira coisa que eu identifico numa reflexão dentro da palavra de Deus, que muito dificilmente o pobre de espírito vai pensar: eu sou pobre de espírito. Muito possivelmente ele está pensando: eu não sou digno da realidade de Deus. Dificilmente o pobre de espírito vai estar pensando: ah, eu vou me fazer mais pobre para ter mais do reino de Deus. Não. O pobre de espírito, ele vai estar ocupado, olhando para a necessidade do próximo, olhando no que pode fazer pelo outro, mesmo sem ter praticamente nada e em meio a diversas dificuldades. A primeira verdade que nós vamos ver sobre a questão do pobre de espírito é essa: o pobre de espírito é impulsionado para Deus. No capítulo 10 de Marcos, nós temos a história do homem rico, capítulo 10 de Marcos, que nos traz conhecida a história do homem rico, que tem interessantes implicações para a bem-aventurança do pobres de espírito. Naquele momento onde Jesus estava diante de um homem rico, Jesus ele lançou o desafio de: venda tudo que você tem, entregue tudo que você tem e dê aos pobres e vem e me siga. E aquilo ali, a direção de Jesus não foi atendida. Em outras palavras, Jesus estava dizendo àquele homem: se faça completamente dependente. Não era só a questão financeira, a questão, ser pobre financeiramente. O problema não era ele ser rico, não. Mas o problema era o apego, o amor que ele tinha aos seus bens. Ele estava preso àquela realidade. Jesus estava mostrando a ele que havia nele uma realidade que o prendia. Irmãos, a realidade do pobre de espírito não é vivido por uma classe social A ou B. A realidade do pobre de espírito é vivenciada por aqueles que estão despreendidos de qualquer forma de realidade que os impeçam de viver o chamado de Deus de forma excelente, intensa, imediata. Agora, se há algo que você apega, não precisa você pensar no financeiro. A carne, a relacionamentos, a vontades, a interesses, a expectativas, a sonhos, tudo aquilo que lhe prende e não lhe permite viver um desprendimento que lhe impulsiona a Cristo. A realidade para quem Jesus estava falando naquele momento eram pessoas que estavam se desprendendo de suas casas, se desprendendo da sua realidade, se desprendendo, se focando em Deus, se desprendendo cada vez mais, se desprendendo cada vez mais. E quem não se despreendia, reprovado ficava e retornava. Quem ia entendendo que o que era necessário era um despreendimento absoluto, aonde foi ganhando uma dimensão maior, porque de imediato eles se desprenderam por horas, por dias, da presença dos familiares de casa. Mas seguir a Jesus, estar em Jesus e atender ao seu chamado era um despreendimento contínuo, que a cada passo coisas ficavam para trás, pessoas ficaram para trás, e uma modificação acontecia, um crescimento espiritual de serem semelhantes a Jesus, porque a ênfase não é a pobreza, a ênfase é o reino de Deus. Essa é a ênfase. Se você pegar Atos dos Apóstolos e procurar ver qual era a mensagem pregada por cada apóstolo, toda mensagem era sobre
o reino de Deus. Quando em Pentecostes o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, sobre aqueles 121 pessoas que estavam reunidas, a mensagem que eles pregavam em línguas idiomáticas diferentes era sobre o reino, as bem-aventuranças do reino de Deus. Quando você pega a palavra de Jesus, reino de Deus. Quando você vê quem antecedia Jesus anunciando a sua vinda, João Batista dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Toda a ênfase é o reino de Deus. O reino de Deus chegou. Agora entenda, olha: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Vai ter uma conexão agora que você vai dizer: o pastor enlouqueceu. Marta e Maria, quem estava aos pés de Jesus? Maria. Maria, ela estava dentro da realidade pobre de espírito. Por quê? Porque ela estava sendo impulsionada para Deus. É pelo que ela fez, é pelo que ela praticou, é pelo que ela realizou? Não. Algo estava manifestado na casa dela que era o reino, pois a manifestação do reino é Cristo, a pessoa de Cristo Jesus. E estando manifestada na casa dela, ela estava se fazendo participante dessa realidade. Ela entrou dentro dessa realidade. Ela não identificou pelo próprio raciocínio. Ela não identificou por um raciocínio mirabolante. Ela foi impulsionada. Algo a lançava, algo a puxava, algo estava atraindo-a para os pés de Cristo. Algo que eu e você não sabemos explicar na nossa vida. Por que que o Senhor nos atrai e somos atraídos e nos rendemos? Ainda pecadores, vontades, interesses, coisas que tentam nos desviar da verdade, mas nós nos apegamos ao Senhor, pelo menos deveríamos, e assim somos transformados e vamos nos desprendendo de tudo aquilo que tenta frear, diminuir a intensidade do reino de Deus no nosso viver. Ser pobre de espírito não é fazer parte de uma lista dos prediletos de Deus. Ser pobre de espírito é ter o seu nome escrito no livro da vida. Quando o Senhor Jesus viu os seus discípulos expulsando os demônios e voltaram alegres, ele disse: não se alegrem porque demônios são expulsos, se alegrem porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Olha como é que Jesus vai puxando a uma essência de alegria. Aquele jovem rico, ele não conseguiu se despreender, esse era o problema. Porque Jesus, ele desconstrói um pensamento para edificar uma verdade. E quando Jesus usa uma história prática para nos ensinar algo, ele está mostrando isso. Quando Jesus em Marcos 10 falou desse homem rico, quando Jesus estava falando dessa realidade, entenda, ele estava desconstruindo um pensamento que existia na época de Jesus. Se na época de Jesus tinha esse pensamento, imagina hoje. Que uma pessoa rica era sinônimo da graça de Deus sobre aquela pessoa. Uma pessoa rica financeiramente era uma pessoa agraciada por Deus, porque dele vinha a riqueza. Este era o pensamento em vigor da época de Jesus. Jesus chega e diz categoricamente Jesus então comenta com seus alunos o quão difícil para os ricos é se colocar sobre a regência de Deus, o quanto é difícil entrar no reino. Eles ficaram espantados quando Jesus disse isso. Eles murmuraram entre si, lá em Marcos capítulo 10, quando Jesus diz o quão difícil é para um rico entrar no reino de Deus, porque ele depende e confia na sua riqueza. E ali Jesus está falando categoricamente de questão financeira, de uma realidade financeira.
É difícil, é mais fácil o camelo entrar por um buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus. A questão aqui é entrar no reino dos céus. E ele está dizendo, Jesus está dizendo, olha, para o rico isso é muito difícil. Agora Jesus está desconstruindo o pensamento da época. Jesus não está dizendo, os ricos não podem entrar no céu, não conseguem entrar no céu. Não. Ele está dizendo que é difícil, é muito difícil. Por quê, irmãos? Porque nós não estamos falando de uma característica de conquistar ou não os céus. Nós estamos falando de um estado de vida, de um estado de realidade que promove circunstâncias favoráveis ou não para me impulsionar para Deus. Então, quer identificar se você está vivendo esse estado de pobreza de espírito, que é algo que nós temos que no Senhor clamar, Senhor, nos atrai para essa realidade. Nos atrai, Senhor. Me atraia para viver despreendido, impulsionado. É simples o termômetro. Se o que você vive na sua vida, em casa, relacionamento, casamento, entretenimentos, projetos pessoais que você está desenvolvendo, se essas coisas não te impulsionam, porque são as circunstâncias, se não te impulsionam, você precisa viver circunstâncias que lhe impulsionem para Deus, que façam você participando da realidade de Cristo Jesus. Por isso ele nos chama a viver o seu estilo de vida, a amar como ele ama, a pensar como ele pensa, a respirar como ele respira, a piscar como ele pisca. Ele quer que a gente esteja entranhado na realidade dele, porque ele fala, fora de mim nada podeis fazer. E somente os pobres de espírito, não está falando de pobres de dinheiro, pobres de uma realidade material, os pobres de espírito, é aqueles que vivem, a palavra espírito aqui expressa aquela ideia de ocasião. Por exemplo, a gente não usa uma expressão, o espírito natalino. Você entende bem o que significa o espírito natalino, que é uma ocasião onde a gente tem um certo sentimento de comoção, um sentimento de empatia, né? de olhar para a necessidade do outro, de união. Pronto, essa atmosfera, esse ambiente, para o entendimento pobre de espírito, significa a mesma coisa, só que ser pobre de espírito tem a sua própria atmosfera. E essa atmosfera é gerada por Cristo Jesus. E essa atmosfera nos impulsiona para Deus. Jesus, em seu estilo de vida, ele diz que não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não tinha onde descansar. A palavra lá em Isaías, falando sobre Jesus, mostra que ele era um homem de dores, um homem que nada tinha, um homem pobre, um homem que era desprezado por todos. São circunstâncias que me faz entender hoje, por isso que essa palavra ela chegou com muito impacto na minha vida, porque um dos meus maiores dilemas que eu estou aguardando chegar no reino para entender melhor. Quando me deparei com esse texto, eu comecei a compreender uma questão prática no meu viver, no meu histórico de vida, porque é algo que eu dizia, mas eu dizia sempre assim para pessoas que estão sendo discipuladas por mim, estão sendo instruídas. Eu digo, olha, de alguma forma não sei explicar, mas foram os meus sofrimentos mais intensos, mais terríveis, que fizeram de mim o que eu sou hoje. Eu só sei dizer isso. Explicar por menores, não sei. Ai, como é que você tem poder ter uma coisa diferente? Eu digo, essa abertura para que esse poder se manifeste foi algo que não foi, olha, eu vou fazer isso, porque as pessoas querem a receita, elas me perguntam a receita. Vou fazer isso para que isso aconteça. Não é assim, porque nada vem do reino por mérito.
Você não consegue nada por mérito, apesar de ser um cooperador no que Deus está fazendo, mas o mérito jamais será seu. Entretanto, quando você entra na atmosfera, na realidade que Ele promoveu, devido a sofrimentos, devido a quadros que são inevitáveis, quadros de sofrimento, quadro de pobreza social, sim, carência social. Essas coisas, elas contribuem de uma certa forma a nos empurrar, não são garantia, mas nos ajudam a viver uma maior entrega de dependência ao Senhor. É natural, Jesus usa esse parâmetro quando ele diz assim: quem é mais grato? Quem é mais grato? Quem muito lhe é perdoado. Se uma pessoa pouco lhe é perdoada, ou seja, por uma coisa mais simples foi perdoada, ela vai ser grata numa medida. Mas uma pessoa que foi perdoada de um agravante extremo, essa pessoa vai ter um nível de gratidão tão grande que vai se sentir impulsionada a uma obrigatoriedade de correspondência. Não, eu sou obrigado a fazer isso porque olha o que aconteceu comigo. Irmão, é desse jeito. Eu não sou misericordioso porque eu sou bom. Não, eu sou misericordioso e aprendo a ser a cada dia porque o nível de misericórdia manifestado pela minha vida é tão grande que não me permite, ainda que eu queira muitas vezes quero muito não ser misericordioso, mas a misericórdia é tão intensa que me impulsiona a misericórdia de Deus. Porque ela se manifestou em circunstâncias, em meu viver, que me impulsionaram para Deus, para Cristo. Pobres de espírito são pessoas que estão dentro desta atmosfera, seja se lançando para Cristo, sendo atraídas para Cristo, seja recebendo oportunidades para virem para Cristo. Mas essa é a realidade que começa a descrever a pobreza de espírito. A segunda verdade é que o pobre de espírito participa da realidade do reino. Em Lucas capítulo 14, nós vamos ter uma outra realidade ali descrita, que é um jantar. Jesus, ele foi jantar na casa de uma pessoa rica, de uma pessoa influente. Jesus ali, naquela situação, ele começa a trazer um ensinamento, porque Jesus, ele é extremamente prático e aproveita as circunstâncias para ensinar. Tem gente na igreja que é tão melindrosa que diz: ai, isso foi uma indireta para mim. Vive de uma questão de indiretas. Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele é extremamente direto, pontual. É a tua realidade que vai dar pano para manga para Jesus falar, para Jesus exortar, orientar. Ele não vai falar esotericamente para você fazer um mantra esotérico e daqui a pouco você está cheio de poder, cheio do Espírito, porque não é desse jeito, isso não existe. Jesus, ele é observador e naquele jantar ele estava observando a primeira oportunidade de falar sobre a realidade do reino de Deus. E o interessante é que ele quis trazer a verdade do como ser bem-aventurado ali. Ele queria falar ele falou de uma bem-aventurança. Jantando, e eles terminaram, Jesus começa a ensinar. E no momento que Jesus começa a ensinar, Jesus diz assim: quando deres um jantar, uma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles como recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição
dos justos. Jesus trouxe a maior má notícia para a humanidade, indiferente à realidade dos céus. Jesus veio diferenciar completamente uma disposição de adoradores e uma disposição de pessoas que barganham com Deus, que vivem um elitismo espiritual, vive um elitismo circunstancial, uma aparência de boas-vindas, uma aparência de boa conduta, uma aparência de bom religioso, mantendo sempre interesses, princípios que não são os princípios do reino. Mas para participar do reino, você precisa entender que o interesse dele é alcançar aqueles que são dependentes, aqueles que nada pode oferecer, aqueles que não sabem falar, pensar, que não sabem produzir nada, aqueles que não são nada. Ele escolhe as coisas que não são. Ele escolhe as coisas loucas deste mundo. Este é um princípio do reino que está sendo gritado em todo o tempo, mas há um elitismo hoje, gospel. Sim, há um clamor, há uma modernidade, há uma adaptação que muitos não têm nem condição financeira para viver, e se não tem, não conseguem ser pop. Você está fora dessa realidade. Você está fora desse movimento de se enxergar muitas vezes com um discurso: eu sou humilde, eu sou pobre, e não vive uma realidade que o impulsiona intensamente para Cristo. Falta-nos realidades práticas da nossa vida que nos impulsione para Cristo. Se eu estiver mentindo, levante a mão e diga. É no momento da maior alegria e da abastança, quando estamos com muito, quando está tudo dando certo, que a gente busca Cristo? Que a nossa tendência é mergulhar na presença do Senhor e permanecer nela? De maneira nenhuma. É no momento que estamos no fundo do poço. E olhe lá que tem gente que precisa chegar um pouquinho mais fundo do que o fundo do poço, para no último cúmulo do absurdo se render e falar: Senhor, é só o Senhor que pode fazer. É só o Senhor. E andamos fugindo de realidades dolorosas. Claro que não a buscamos, mas quando nós buscamos uma dependência, Cristo Jesus é Ele quem gera o ambiente dos pobres de espírito. O que ele estava descrevendo era uma proclamação do reino. Pobres de espírito é uma identificação dos cidadãos do reino numa plenitude de interação em Cristo, por Cristo, para Cristo. Não há como estar em Cristo e não ser pobre de espírito. E ser pobre de espírito significa ser completamente dependente dele, ser completamente entregue a ele, ser uma pessoa que fica o tempo todo mendigando, como aquela mulher que expressou uma fé tão intensa quando Jesus diz: olha, não é aceitável, não é bom tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas a mulher, impulsionada pela atmosfera de Cristo, atraída por Cristo, despertou nela uma verdade que não é ensinável. Por isso o Evangelho de João diz que Deus nos ensinará todas as coisas. Por isso Jesus diz: o Pai enviará a mim, aquele que o Pai envia a mim não é lançado fora, porque ele aprendeu do Pai. Quem aprende do Pai vem a mim, quem aprende do Pai vem a mim. Essa mulher diz para Jesus: até os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa dos filhos. E Jesus diz: que fé, mulher, que fé. Ele encontrou alguém que vive a realidade. Ele encontrou uma bem-aventurada, uma mulher bem-aventurada.
o como ela se humilhou, o como ela se colocou num estado de dependência, o como ela se desligou de todo parâmetro social, tudo que estava ali embarreirando a sua fé. Ela se desprendeu unicamente para Cristo, a ponto de enfrentar até aquela primeira palavra que saiu da boca do próprio Cristo. Ela estava tão tomada pelo estado de dependência, que a dependência dela era tão intensa, que nem aquela palavra que a bloqueava a primeiro momento foi forte o suficiente para ela desistir. Ela não desistiu. Quantos com a primeira palavra desistem de participar desse banquete de Deus? Quantos deixam de participar da realidade de Deus, entendendo o quê? Que a realidade, quando está sendo vivenciada, quando você está dentro dessa atmosfera da bem-aventurança dos pobres de espírito, você está sendo participante dos atributos do reino. Como diz Hebreus capítulo 6, você está experimentando, você está comendo, você está degustando o precioso, o delicioso sabor do reino. De uma forma parcial, ainda não perfeita, mas é tão intensa, que diante do nosso estado flagelado, quando experimentamos o reino, é algo perfeito. A gente sente uma perfeição, a gente diz, meu Deus, que coisa perfeita quando eu estou adorando a Deus. Eu sinto uma coisa boa, eu não sei descrever, mas é perfeito. E da onde vem isso? A terceira verdade que eu preciso entender, e última, sobre o pobre de espírito, é que o pobre de espírito revela o reino em seu viver. Não é só participar agora. Participar é estar à mesa, é experimentar, é degustar, é sentir, é ser alcançado, ser curado, ser liberto. Mas ele manifesta, o apóstolo Paulo diz, sendo pobre, se referindo a ele, em termos sociais, sendo pobre, mas enriquecendo a muitos. E ele está falando em termos materiais. Porque quando ele orava, pessoas eram abençoadas. Como hoje, nós oramos por uma pessoa sem emprego, a pessoa recebe emprego, Deus abençoa, dá emprego, Deus multiplica. Deus faz galgar, às vezes, estados sociais maiores, por um propósito específico, é claro. Deus ensina. Mas neste momento lá em Lucas capítulo 10, no outro momento nós vamos aprender de uma forma mais funda ainda, essa realidade de ser pobre de espírito. É quando nós enxergamos a realidade do bom samaritano, aonde um homem ele foi espancado e estava lá por terra, todo machucado, provavelmente seminu, devido ao espancamento que foi feito, desmaiado, sem conseguir reagir fisicamente, sem conseguir levantar, sem conseguir buscar ajuda. E naquele momento, Jesus, no contexto, ele estava sendo confrontado por um joguete de ideologia, aonde Jesus foi questionado quem é o próximo, porque o fariseu que escutou isso sabia que não estava vivendo amando ao próximo. E numa tentativa retórica de sair de uma prática para uma teoria, pergunta a Jesus, e quem é o próximo? Jesus, de uma forma extraordinária, traz essa parábola, falando deste homem machucado pelos salteadores e que ficou lá jogado, que passou primeiramente um fariseu, um doutor da lei, passou à distância, passou um levita e passou também à distância, fazendo a mesma coisa que aquele fariseu, e nada fizeram por aquele homem. Só que em nenhum momento passa um samaritano, e o samaritano é a plebe, da plebe social. Samaritano, em relação à visão de um judeu, é alguém completamente indigno, que espiritualmente não tem nenhum atributo, é uma pessoa desprezível. Mas dentro desse anonimato de um samaritano, esse samaritano para
esse samaritano ajuda aquela pessoa, esse samaritano usa recursos financeiros para deixar aquele homem machucado numa hospedaria para que ele fosse ajudado. Ele dá um dinheiro para a estadia daquele homem, ele promete voltar naquele lugar para pagar o restante, para que aquele homem seja tratado até que ele esteja completamente recuperado. Pobre de espírito não é ser desprovido de recursos de maneira nenhuma. Pobre de espírito, seja rico ou seja o pobre, é a realidade aonde você está despreendido a tal ponto que você pode livremente manifestar a atitude de Cristo nessa terra. Muitos não vivem, têm vergonha, ou não conseguem, ou não querem manifestar a vida de Cristo, mesmo professando uma fé cristã, porque estão presos a rudimentos, estão presos a dogmas, estão presos à religiosidade, estão presos a um entendimento social passageiro, estão presos a um observatório de julgamento, estão presos e não conseguem viver o impulso do estilo, do caráter de Cristo Jesus. Aquele bom samaritano, aquele homem, ele manifestou o ambiente que identifica uma pessoa pobre de espírito. Não é uma boa ação, não confunda, eu fiz uma boa ação, eu sou pobre de espírito. Esse é o grande veneno do Sermão da Montanha, sutil veneno do Sermão da Montanha. Em cada palavra das Escrituras existe um sutil veneno liberado por Satanás. Foi por isso que Adão e Eva foram enganados, porque de uma forma perspicaz, Satanás vem juntamente com a palavra de Deus, de uma forma sutil para modificá-la. De maneira que muitos, achando que ser pobre de espírito é uma forma a ser conquistada, impossível, isso não existe, mas dentro do engano tenta fazer uma esmola ali, uma boa obra. Fiz uma boa obra, lavei minhas mãos, estou me sentindo bem, fiz o meu papel. Só que não é que boas obras sejam erradas, temos que fazer isso sim. Mas quando fazemos isso para, de uma forma meritória, ganhar o reino de Deus, ou ganhar o direito de estar na lista dos prediletos, isso está completamente fora da expectativa do Senhor. A expectativa de Deus para vivermos essa realidade é estarmos dentro da realidade de Cristo, é estarmos assentados com Cristo. Nessa série de mensagens, enquanto você é ministrado pelo Espírito Santo através da palavra, você precisa sentar aos pés de Cristo como Maria, como aquela multidão, como os discípulos. Você precisa enxergar o cenário em que Jesus estava. Você precisa sentir o cheiro do gramado em que Jesus estava. Você precisa entrar nessa dimensão para entender que isso aqui não é algo a ser buscado. Não busque ser pobre de espírito. Você vai cometer os piores erros nessa tentativa. Peça para se encontrar dentro dessa realidade. Porque o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus, ele nos dá formas práticas. Quando nós lemos, em Lucas 14, vimos a realidade aqui, que para muitos pode se tornar até um texto preferido. Não convidar parente para comer em casa, não convidar ninguém conhecido, que maravilha, coisa boa. Mas não é isso que Jesus. Nunca foi a intenção de Jesus falar: não convide o seu familiar, não convide um próximo. Ele está dizendo que essa era a prática, de somente convidar os mais ilustres, os mais próximos. Ele está dizendo: estenda o teu relacionamento ao nível de interesse de Cristo. E o nível de interesse de Cristo é o nível desinteressado.
Construa relacionamentos desinteressados, ou seja, sem interesse no que você pode receber e obter das pessoas. Deixem as coisas acontecerem e faça por amor a Jesus. Porque o Senhor diz, aquele que recebe a sua recompensa nessa terra, já recebeu sua recompensa. Mas aquele que a deixa para receber diante do Senhor, diante do reino do Senhor, receberá recompensa sobrenatural, amém? Eu sei que de repente pode ter ficado um pouco confuso, não por as ideias estarem bagunçadas, mas porque é um assunto que não é algo, não são bloquinhos prontos. Verdadeiramente, é quando Paulo diz, falo a pessoas espirituais. É uma pregação de nível espiritual elevado, maduro, para pessoas que estão caminhando e querem ter um comprometimento vivo e manifestar, como neste último ponto, a realidade do reino de Deus. E quando nós achamos que estamos vivendo, é mais simples do que imaginamos, mas mais comprometedor do que esperava.